Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos conhecer a Deus. A maior tragédia que pode acontecer para um ser humano é quando Deus te dá toda a liberdade para você escolher, deixa você escolher à vontade. Essa é a maior tragédia, né? Mas você está falando de retirar nossa liberdade? Sim, eu estou falando sobre isso. Por quê? Por que a nossa liberdade, né? Nós mandarmos no nosso próprio destino. O que será que acontece conosco, né? Será que se nós entregarmos a nosso destino, a nossa liberdade nas mãos de Deus, não seria melhor? Então vamos para a palavra de Deus e vamos ver o que a liberdade, entre aspas, e o destino provoca quando Deus libera nós para fazer o que bem entende, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu desejo. E esses dias vendo uma igreja aí que se desviou do caminho, uma pastora aí, mulher do pastor Ricardo Gondim, ela dizendo, olha, Deus quer que nós sejamos felizes, que nós façamos aquilo que nós queremos, né? Ela está exatamente nesse texto. Mas vamos aqui para a palavra de Deus para entendermos que a nossa liberdade, na verdade, ela leva nós para a destruição. Quando Deus entrega na nossa mão a nossa vida mesmo. Não, você é dono da sua vida, você faz o que você bem entende. Então vamos para o livro de Salmos, capítulo 81, versículo 11. E nós vamos ver quando as pessoas falam, não, eu não quero o teu conselho, não quero ouvir a tua voz. Eu quero seguir a voz do meu coração. Diz assim a palavra de Deus no versículo 11 do capítulo 81. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Quer dizer, eles não quiseram se submeter à direção de Deus. Isso serve para nós, né? E aí o que aconteceu? Deus falou, vocês não querem ouvir a minha voz? Vocês não querem seguir os meus conselhos? Está aqui no versículo 12, o que Deus fez, né? Diz assim, versículo 12 do capítulo 81. Portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações e andarão nos seus próprios conselhos. Isso é bom demais. Será que é bom mesmo? Será que é bom eu seguir o meu próprio conselho? Muita gente acha que é bom, né? Mas nós vamos ver aqui a tragédia de quem quer seguir os seus próprios conselhos, quem quer seguir os seus próprios corações, está aqui no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Também aqui diz que eles não quiseram ter o conhecimento de Deus. Então vamos ler aqui. Olha o que acontece, né? A pessoa pensa que está livre, está liberta, mas veja bem. Versículo 28. E como eles não quiseram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui já começa. Começa a fazer as coisas que não convêm, quando o homem é livre, entre aspas, né? Para fazer o que bem entende. E no versículo 24, Deus também entregou, entregou eles, os abandonou às paixões infames. Versículo 26. Paixões infames, quer dizer, essa liberdade, na verdade, ela está contaminada. E o versículo 24, por isso Deus também os entregou à concupiscência dos seus corações. O que é concupiscência? Meu coração, os corações dessas pessoas estão inclinados a essas atrações, né? E também entregou eles à imundície. Então, meus amigos, meus irmãos, quando eu vejo uma pessoa dizendo, olha, Deus quer ver eu feliz, quer ver eu cumprir o desejo do meu coração, está aqui esses textos. O que acontece quando você é dono de si próprio? Aqui onde eu moro, aqui no Ceará,
tem um artista muito famoso, né? E eu ouço de vez em quando as músicas dele e eu presto atenção na letra. E tem uma letra que diz assim: que Deus me livre de mim mesmo. Que Deus tenha misericórdia e me livre de mim mesmo. É verdade. E esse artista, ele não é cristão, não é nada, né? Até onde eu sei. Então ele diz, nas letras, né? Fala muitas coisas. Que Deus o livre dele mesmo. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos duas coisas que devemos temer. A nossa velha natureza. Devemos tomar muito cuidado. Esses dias eu estava pensando, eu falei, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha natureza, porque ela é traiçoeira, ela é astuta, ela engana. Eu me conheço, eu conheço minha velha natureza, né? Então eu fico preocupado, oh meu Deus, eu entrego isso aí nas tuas mãos, para que o Senhor cuida essa velha natureza que está aqui do meu lado. É assim, e nós devemos fazer isso. E no Salmos, capítulo 2, versículo 3, olha o que os homens dizem, né? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esses dias, numa cidade chamada Araçatuba, São Paulo, eles tinham por regra, né, ler a Bíblia, ler e dizer assim, Deus nos guarde. Aí veio uma lei, um juiz ateu, né, e esse ateu deu como que não é mais para colocar a leitura da Bíblia, né? E quem entrou com esse processo foi uma pessoa que nem mora na cidade, outro ateu também. E então está aqui nesse texto de Salmos, capítulo 2, versículo 3, eles entraram, sacudamos, e esses homens estão em pontos de comando do nosso país, e eles estão fazendo isso. Certa vez eu já falei isso aqui nas minhas redes sociais, que na minha rede social do Facebook, coloquei lá que deveria ter uma Bíblia, o livro dos livros, porque não tem ele, tem todos os livros, menos o livro dos livros. Aí umas pessoas, né, várias pessoas, se dizendo cristã, não, nós somos laicos, devemos respeitar as outras religiões, mas a Bíblia não é religião, a Bíblia é a lei de Deus. E essas pessoas um dia vão prestar conta por essas palavras que elas disseram, não devemos ter esses livros, não. Imagina um cristão, entre aspas, falar isso, né? Fiquei assim horrorizado com essa pessoa, e essa pessoa falou, oh Deus, eu não sei o quê. Eu falei, essa pessoa não conhece a palavra de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado conosco mesmo. E tem um livro que está na Bíblia Católica, o qual ele não é canônico, mas eu vi lá. É o livro de sabedoria, se não me falha a memória, dizendo assim, não há nada que mais fiel a ti do que o seu próprio coração. É por isso que ele não entrou no canon das nossas Bíblias, das Bíblias protestantes. Porque já estaria fora desses textos aqui, ó. Já estaria fora desses textos. Está lá na Bíblia Católica, tem esse livro dizendo, né? Sabedoria, o livro de sabedoria dizendo, não há nada mais fiel a nós do que o nosso próprio coração. O livro de Jeremias fala bem claro, o enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aí Deus fala, eu conheço ele, você não, eu conheço. Lá em Provérbios fala, filho meu, entrega-me o teu coração. Então, meus amigos, meus irmãos, se tem uma coisa que você tem que ter medo, você tem um inimigo morando com você, que é você mesmo. E nós devemos tomar cuidado com esse inimigo, que somos nós, o nosso coração. Que a velha natureza está ali conosco, prontinha, só esperando a oportunidade, né? E eu li para vocês aqui a tragédia que é. Vocês estão vendo o mundo aí como é que está, né? Quando é tirado o freio, tudo aquelas nojeiras, aquela imundícia começa a vir à tona. Por isso que lá no inferno a pessoa é entregue totalmente a si. E ela vai se destruindo, sem chegar no fim. Hoje quem está lá, quem entrou lá 1 mês, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos, está muito pior agora, muito pior do que quando ele entrou. E às vezes eu lembro de algumas pessoas, alguns patrões meus, que não quiseram saber de Deus. Eu falo, como é que está fulano de tal, Beltrano? Eu falei, se eu pudesse ver
a figura dele, ele se tornaria para mim irreconhecível, porque ele está se autodestruindo, porque ele foi entregue a si próprio. Então o maior castigo que nós podemos ter, a maior maldição, é nós sermos entregues à nossa própria sorte, aos nossos próprios conselhos. Por isso que lá no livro de Provérbios, né, fala assim, que nós vamos, as pessoas que não quiseram ouvir os conselhos de Deus, vão se fartar dos seus próprios conselhos, vão colher. E a palavra de Deus fala, e vão clamar a mim, mas eu não vou ouvir mais. Vão clamar, mas eu não vou ouvir, porque vocês descartaram todos os meus conselhos, vocês não quiseram ouvir a minha voz. Então, quando eu vejo aí um pastor, uma pastora, nós temos, nós somos livres, Deus quer ver nós felizes, eu falei, você não conhece a palavra de Deus, é a voz do anticristo, do diabo, falando na boca deles, né? Então, meus amigos, meus irmãos, esse tal de livre-arbítrio, é igual a democracia, né? Livre-arbítrio, democracia. Essa democracia aí, que nós estamos vendo, se o homem não for convertido, não funciona. Leva para a destruição. Você não vê a sociedade americana como é que está? O mundo ocidental como é que está? Tal da democracia. O que é a democracia? Cada um tem seus direitos. Não existem aquelas leis, né? As leis frouxas. As leis frouxas aí não funcionam. Vê lá no Oriente Médio, as leis são rígidas. Tudo bem que a gente às vezes não concorda, mas eles têm um padrão, eles não saem daquilo. A sociedade continua daquela forma. Porque existe lá um rigor. Eles não foram entregues à democracia, né? Mas eu tenho que ter liberdade de expressão, liberdade disso. Meu amigo, minha amiga, vocês veem as liberdades de expressão que tem acontecido no nosso país, né? Xingamento para lá, xingamento para cá, aquele baixo calão. Então, fica aqui a nossa reflexão. Nós, como servos de Deus, devemos ter sabedoria. Sabedoria que a nossa liberdade está em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou assim, olha, vou te dar nova vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu tem que ser morto cada dia. Cada dia nós temos que morrer. Cada um tomar a sua cruz. Isso significa morrer, tomar a sua cruz cada dia, né? E as pessoas não querem isso. Não querem se mortificar. Eu quero ser livre. Eu não quero ter um jugo. Jesus falou, pega o meu jugo. Esse jugo ele vai trazer benefício, ele é suave. Agora, o outro jugo que se diz que é liberdade, eu me lembro certa vez, quando eu andava nos meus pecados, né? Tinha uma pessoa que falou assim, eu queria ser livre igual você. Olha que eu estava no pecado, eu pensei comigo, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, ele não sabe a minha história, eu queria tanto me livrar disso, mas não consigo, naquela época, né? Ele dizendo, você que é livre. E eu estava indo para o pecado, cometer os pecados, ele sabia, e dizendo, queria estar no meu lugar. Eu falei, você não sabe que eu quero me libertar disso, você não tem ideia do que é isso, né? Essa prisão que eu estou. Aí Deus me libertou, graças a Deus por isso. E eu me lembro desse episódio. Espero que você também tenha entendido isso, que a nossa liberdade está em Jesus Cristo. Nós não somos de nós mesmos. A palavra de Deus diz isso, mas a vida que nós vivemos não é mais a nossa. É de Jesus Cristo. A Ele pertence a nossa vida. A verdadeira vida Ele vai dar lá do outro lado. Quando nós não tiver mais essas concupiscências do engano do nosso coração. Que Deus abra a tua mente em nome de Jesus. Amém.